Olá, nós estamos aqui para mais um episódio do Momunes em Preto e Branco. E hoje, para comemorar o Dia do Psicólogo, que será amanhã, dia 27 de agosto, nós vamos conversar com duas psicólogas e ambas, são encantadoras. Conheci lá no trabalho, conheci no Momunes, ambas trabalham lá e super interessante. A gente vai bater um papo bem gostoso, porque uma trabalha com jovens, a outra trabalha com mulheres e com idosos. Então a gente tem todo esse universo de pessoas atendidas e vamos falar da psicologia, os benefícios que ela traz. E um pouco antes de começar a gravação, eu conversava que antigamente, né, e não tanto tempo atrás, acredito que até antes da pandemia, você falava que era para fazer terapia, psicóloga, a pessoa, não, existia preconceito, né, tabu, não estou ficando louca, era a expressão que eu ouvi várias vezes. E hoje não, hoje a psicologia entrou na vida das pessoas de uma maneira, assim, bastante eficaz, é uma coisa que traz tranquilidade, as pessoas não se envergonham, pelo contrário, até virou um pouquinho de status, dizia, vou para terapia. Eu, pelo menos, eu entendo dessa forma, mas elas é quem vão dizer. Então, eu tenho aqui à minha esquerda Ariene Carvalho, que trabalha na Casa Lar, na Casa Recomeçar, que é de mulheres em situação de vulnerabilidade, do Momunes, e também no Centro Dia para Pessoas Idosas, também que fica lá na sede, no Jardim São Marcos. E aqui à minha direita, Gabi, essa moça de sorriso lindo também, e que trata dos jovens. Eu não sei o que é mais difícil, mas enfim, elas vão responder. Quero saber assim das duas, por que a psicologia? Quer começar? Bom, a psicologia, comecei lá no começo da faculdade, né? Na verdade, eu não iniciei querendo a psicologia, eu queria a fisioterapia, né? Aí depois, né, por procurar e por pesquisar, né, eu vi que tinha muito a ver comigo, né? Então, eu vi que seria algo que eu ia ter facilidade de trabalhar, né? Então, aí, desde então, de 2010... né, que eu comecei, me formei em 2015, daí... Realizada. Isso é muito bom. E você, Gabi? Bom, eu fui a típica adolescente que ouvia os amigos, mas eu demorei para entender que a psicologia era o que eu realmente gostava. Tá. Eu pensei em fazer história, pensei em fazer ciências sociais, mas no fim... tinha um tchanzinho ali que me chamava, eu tinha muitas curiosidades em relação a como funcionava mesmo a mente humana. E aí eu decidi que eu deveria dar uma chance e aí me encantei, né? Me apaixonei e hoje eu realmente me sinto realizada naquilo que eu faço. Maravilha. E aquilo que eu disse, assim, de ser tabu há algum tempo, dá pra gente dizer mais ou menos que foi antes da pandemia, que a pandemia... que o Covid, que todos os problemas, eles foram, assim, um marco divisório do tabu do tabu e preconceito para a aceitação? Sim, porque, né, acredito que depois da pandemia, né, todo mundo, né, acredito que muitas pessoas que antes não queriam acabaram fazendo por conta de necessidades, né? E a pandemia também gerou muitas questões de ansiedade, né? Isso estourou demais, né? Então, as pessoas acabaram procurando mais, né? Tirando aquele preconceito, né? E vendo que é uma ajuda, né? O psicólogo está ali para auxiliar e para ajudar. E que a vida também ela não é só felicidade. Sim. Né? A gente tem que se permitir também sentir coisas ruins. E eu acho que a psicologia ela veio exatamente para isso. Para que a gente possa entender que faz parte... do nosso ser, ter momentos ruins, tanto quanto os bons. Eu achei muito interessante uma conversando com um psicanalista, o que ele disse, que quanto mais você fala do seu problema, isso significa um enfrentamento, menos ele vai doer para você. Com certeza. E aí eu acredito que a psicologia traz isso, porque você tem que falar, você externa. E aquele paciente que não fala, como é que faz? Porque tem aqueles que vão, eu acho que criança principalmente, né? A criança vai e fica lá e não quer conversar. Como que trata isso? A gente tem que ter alguma carta na manga. Algum muito recurso, individual. né? Algum recurso. É muito individual. E eu gosto muito disso em relação à psicologia, porque cada ser é único.
Então, por mais... Vai também da minha abordagem, né? Tá. Eu sou humanista. Sim. Né? Eu sigo a teoria do Rogers, da CP. E eu sempre tenho algo lúdico para trabalhar, né? Eu gosto de trabalhar com adolescentes, gosto de trabalhar com jovens, adultos, mas eu sempre tenho um baralho específico de sentimentos, porque eu acho que, apesar de ser algo lúdico, muitos adultos têm ainda essa dificuldade de falar de si. E eu acredito que através de perguntas simples, dinâmicas, acho que até um rapport interessante Sim. de ser construído, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente prepara as sessões, né, clinicamente falando, ou até, né, os nossos atendimentos no geral. A gente tem um parâmetro, né, do que deve ser feito ou abordado, mas eu tenho muito isso em mente. Vai depender do que aquela pessoa vai me trazer. Então, eu tenho isso para ser trabalhado, mas se a pessoa chegou e está me trazendo uma demanda que eu preciso, né, olhar com mais cuidado, então é interessante partir para o que a pessoa está necessitando. Cada ser é único, Muda o né? jogo. Muda o jogo. Muda o jogo, isso é legal. Aliás, né, quando eu falo que gosto muito da palavra flexibilidade, né? Ai, amo. Porque se você não for flexível na vida, a gente não dá um passo para frente, a gente dá 2 ou 3 para trás, não é isso? Isso em todos os âmbitos, né? Em todos, não tem como. Falou em relacionamento, falou em pessoas, falou em convivência, né? Principalmente. É verdade. Não é fácil. Às vezes com a gente mesmo é difícil, né? Falar, nossa, eu estou insuportável hoje. Sim. Então, agora imagina você conviver com pessoas diferentes. E você faz o quê, Ari? Como que é esse trabalho? É diferente, eu acredito, do jovem. Você já trabalhou com jovem também? Para você ter um parâmetro do adulto e do idoso? Vamos falar sobre isso. Hoje eu não estou mais na clínica, né? Mas eu já trabalhei há muito tempo na clínica e eu atendia de todas as idades, né? E numa questão com os jovens, assim, você tem que entrar no mundo deles, né? Você tem que estar ali, né, entendendo como que é a rotina deles, né? A questão de escola, convivência, do social deles, né, para ir podendo, né, você entrar, porque eles têm essa resistência também de não querer falar e entrar em contato com os próprios sentimentos. Né? Então, eles têm porque essa... machuca, né? Isso, machuca. Se a gente, né, sente, imagine eles também. Né? Então, com eles acaba tendo uma dinâmica mais, assim, de uma forma de a gente querer entrar no mundo deles. Né? Aí, assim, a gente vai ganhando a confiança, né? Tendo aquela questão de estar mais próximo. E eles vão se abrindo. Né? Agora, se você for muito rígida, né, não vai ser legal, porque eles, né, já têm isso em casa. Já se retraem, claro. Né? Então, isso acaba sendo muito dificultoso. Né? Então, com os jovens, é muito gostoso também. Com o idoso, né, que eu trabalho, né, com os idosos, é mais difícil. É mais difícil por quê? É mais difícil porque Como diz a outra Gabi, que também trabalha no Amores e que é educadora social, ela fala que o idoso é uma criança com formação. Isso. E é uma verdade, porque traz toda uma vida, uma carga emocional muito grande. E eu não sei, e é comum ter arrependimento, o arrependimento machuca? De como foram e que não gostariam de ter sido? Sim, existe, mas ainda é velado, assim, eles não falam, né? Tá. Tem muitos, tem resistência, né? Por ter vergonha também, né? Do que o outro vai pensar, né? De como, né? Aquilo para ele é muito vergonhoso, né? Ai, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou louco, de estar passando como psicólogo, né? Mas não, né? Ainda assim, hoje está melhor em vista de antes, né? Mas ainda a gente tem muita resistência, porque eles tiveram uma criação diferente, né? Era outra cultura, né? Lá atrás em vista de agora, né? Hoje a geração é diferente. Eu vejo no Momunis que a abordagem, claro, tem a abordagem individual que você faz, que a Ângela, que é assistente social, que vocês fazem, mas tem também os trabalhos em grupo. Isso. E eu vejo que eles acabam se soltando com as brincadeiras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é bom porque, assim, no grupo a gente consegue perceber, né, a individualidade ali de cada um, como que vai ser no grupo, né? Eles vão se permitindo, né? Então, no começo, assim, eles ficam, alguns com mais resistência, aí depois a gente vai criando aquele hábito mais tranquilo para eles poderem ficarem à vontade.
né? E isso faz com que todos acabem, né, se conhecendo, né, se juntando ali e vendo qual que é as diferenças de cada um. Lógico que cada um acaba falando um pouquinho mais, outro menos, né? E aí faz com que eles tenham esse contato mais próximo e a gente com eles também. Né? E com relação às mulheres, porque eu acho que com relação, penso, não sei, eu trabalhei na casa lá na Recomeçar, fui coordenadora lá, acho que quase 2 anos, e eu fiquei impressionada com quando eu vi essa realidade que eu não conhecia, que eu encontrei, que eu vi mulheres chegando com a vida delas em uma sacola. Aquilo me chocou de tal maneira, me fez avaliar as coisas. Para tudo eu dei um outro peso, porque eu imaginei assim, se eu vou mudar daqui, eu vou ficar num quarto e eu vou levar o meu quarto só, as minhas lembranças. Não caberia em uma sacola. Não. E de repente é um quarto só, é um cômodo, não é uma casa. E aí você vê uma mulher que chega com 2, 3, 4 filhos, como já aconteceu muitas vezes, e a vida delas está em uma caixa, em uma sacola. Então, eu não sei, eu acredito que o mais difícil para tratar são elas por conta da vida. Eu tô errada? Tá certa. É isso mesmo, porque, né, assim, elas têm as vivências individuais delas, têm os filhos, né? Acho que de 100% das 90 que passam lá são com filhos. Né? Então, elas têm essa resistência, né, do não saber como se cuidar também, como ter aquele momento para elas. Né? A gente acaba trabalhando em grupo e, às vezes, individual. Né? Mas elas têm essa resistência, às vezes, de não querer fazer, de não querer entrar em contato, porque é muito dolorido. Né? Então, a gente tem que ir com cautela, né, até onde aquela pessoa consegue ir. Respeitar o espaço dela também. Né? Mas também é importante informar, né, que é necessário. Né? Porque senão elas não vão saber como que é depois lidar com a vida, lidar com os sentimentos delas mesmas, né? E é uma dificuldade também, né? De sair do ciclo. Sim. É um ciclo que acaba sendo meio repetitivo. Né? Então, o fato de a gente mostrar para elas faz com que elas fiquem surpresas até, né? Igual aconteceu, né? De uma acolhida que a gente estava lá, né? Ela não sabia o que era o lilás, né? O agosto lilás. Sim. Né? E então a gente explicou, a gente falou sobre a lei da Maria da Penha. E ela passou isso, né, na vida dela, e ela não sabia que estava sofrendo violência. Né? Ela não sabia que tinha os direitos dela. Né? Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar nesse sentido, fazer com que ela perceba o papel dela enquanto mulher. Porque aí ela vai sentir mais segurança, inclusive Isso. saber que tem... Porque acredito que é meio desesperador você chegar e fazer uma pergunta, e agora o que eu faço? E você não ter resposta. Aí, de repente, se você conhece uma lei Maria da Penha, por exemplo, você está sofrendo violência, você fala, bom, tem saída. Tem alguma coisa para ser feita. E eu acho isso que é fundamental. E qual é a demanda maior de problemas? É com relação a medo, a ansiedade? Qual é o que mais que falam para os problemas que chegam para vocês? É mais, assim, no caso comigo lá, é mais com medo e vergonha. Né? Vergonha do que o outro vai pensar, ou medo também do parceiro chegar e querer ir atrás delas, né? Medo de não saber por onde começar. Né? Então, a gente sempre acaba trabalhando isso com elas, né? Desse fortalecimento. Né, para elas entenderem que é necessário. Isso no Recomeçar. Isso, lá no acolhimento, né, na Recomeçar. Né, e a gente vai mostrando para elas, né, a real importância que elas precisam fazer, né, com relação ao que elas sentem, com o que elas passaram, né, para elas terem esse comprometimento, né, de ter esse cuidado com elas. Né, e isso é um trabalhar, né, de formiguinha, mas que é necessário. Sim, né? sim. Porque cada pessoa também tem o seu jeito, né? E tem gente que não aceita também. Não, inclusive com relação à postura com os filhos, né? Exatamente, né? Acaba tudo envolvendo, né? Então é um trabalhar assim que gera muitas situações que a gente tem que trabalhar. E com relação aos idosos, qual é a demanda maior nessas conversas assim individuais que vocês têm? A demanda maior que a gente tem hoje é a questão familiar, né? A questão familiar, assim, envolve muito porque hoje os idosos, a maioria não tem perspectiva, né, de como que vai ser daqui para frente. Já vivi tudo. Quanto tempo eu tenho? Exatamente, né? Então isso faz com que eles tenham esse comportamento, né, de
de insensatez, né? De dificuldade com eles mesmo também e até com os familiares, né? Eles não têm essa proximidade, né? Então, tem familiar que é diferente, mas a maioria deles acabam tendo essa dificuldade de entender como que é o mundo do idoso. Com base nisso, eu acho que seria legal a gente comentar, a gente e você. Eu pergunto, e você que conhece o assunto, assim, falar as queixas, a visão do idoso com relação à família, a postura dele em casa, porque eu acho que muitas famílias deixam muito a desejar. E deixam muito a desejar, e aí também não é tão difícil compreender, porque o idoso é complicado. É cheio de mania, já traz, não. Eu falo que eu falo com conhecimento de causa. Então, procuro me cuidar e controlar tudo. Mas, assim, o idoso tem aquelas coisas e ele não vai. Ele tem mais dificuldade para a pessoa que fica parada há muito tempo, mais dificuldade de raciocínio, mais dificuldade de perceber conversa. O que está ativo, não. Ele continua no jogo, como diz um amigo, né? Continua no jogo, tá bem. Foi para o banco, já tá ruim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho esse cuidado que a família deve ter nessa percepção para tratar o idoso. É importante olhar o idoso como uma pessoa comum igual a nós, né? Lógico que cada um tem, né, as suas limitações, mas hoje as famílias têm essa dificuldade também de aceitar que o idoso está, né, o familiar do idoso está envelhecendo. É dolorido. É dolorido, né? Porque vai chegando no fim da vida. Sim, claro. Né? Então, isso cria muita resistência entre as famílias, né? Mas ali o idoso, ele precisa de um cuidado, de um olhar diferente. Paciência. Paciência, muita paciência, né? Porque são idosos com manias diferentes, pessoas diferentes que viveram em outras épocas, né? Hoje, assim, até para poder criar uma situação, né, de internet, por exemplo, eles têm dificuldade, né? Então, tem gente que não tem paciência. Mas é importante ter esse cuidado com eles, né? Escutar. Porque o idoso, ele precisa e necessita muito de um cuidado no escutar. Né? Então, ali a gente acaba trabalhando com eles no sentido de ouvir, de acolher, né? Porque eles têm essa necessidade, né? Em casa, não, vai, coloca para assistir, deita, toma remédio e vai dormir. Não, eles precisam, né, ainda continuar nesse tempo, né, que eles estão aí para poder, né, viverem. Né? Porque a gente percebe, né, com relação a crianças pequenininhos, né, que eu digo que já nasce sabendo mexer no celular e vai tocando o dedinho. Mas assim, porque criança, quantas você vê para ficar quietinho, você vai dar o celular, fica vendo joguinho, fica vendo desenho, fica vendo... Mas a criança, eu entendo como ela recebe... Isso não é o ideal e está longe de ser uma coisa bacana. Mas assim, ela recebe isso de uma forma do que o idoso. Sim. O idoso acho que recebe como você está me incomodando. Exatamente, né? Então, isso faz com que eles adoeçam mais ainda, né? E entrar em depressão, né? Que muitos acabam tendo, né? Então, a nossa questão lá do trabalho com os idosos, né? A gente vê muito isso, que o familiar não tem esse espaço para poder estar ali com aquele idoso, né? Só coloca lá na creche, né? No centro-dia e pronto. Tá. Esquece. Não, ele precisa mais disso, né? A gente está ali para acolher, mas a família é uma extensão, né? Então, a gente precisa ter porque ali é um horário das 8 às 5 da tarde. Exatamente. Depois tem final de semana, feriado, então... Exatamente, né? Então, isso acaba sendo muito dificultoso lá pra gente. A solidão é o maior problema. É muito mais. Principalmente nessa faixa etária. E com relação aos jovens, a demanda jovens. Maior é o que? Incerteza, futuro, é o quê? É o futuro. Lá nós recebemos jovens a partir de 18, né? Dos 18 aos 21. Então, São jovens egressos de casas de acolhimento. Isso, de SAICA. Sim. E, então, acho que a maior demanda é o futuro em relação a... E agora? O que eu faço Eu na minha cresci. vida? Pois é. Então, a gente desenvolve um projeto de vida. É um projeto, assim... tem questões em comum, mas é muito individual, né? A maioria dos jovens ali trabalham, né? Eu diria que, às vezes, a nossa maior demanda é conseguir encontrar todos os jovens, porque cada um tem o seu horário, né? Mas, em relação à vida pessoal, eu diria que é isso, as incertezas, né? E são jovens, né? Os hormônios estão ali, Sim. né? As incertezas Efervescentes. Pois é. Não, então, e
falar agora sim sobre a importância, um recadinho, né, para quem estiver nos assistindo e que for empresário, conhecer empresário, oportunidades para os jovens Por trabalharem, favor. acreditar. Sim, são... A diferença do comportamento deles quando estão sem fazer nada, na ociosidade, de repente conseguem um emprego. Como você vê isso? Eu queria que você falasse sobre isso no tratamento que você faz dentro da psicologia. A hora que eles conseguem se situar melhor, pertencer a algum lugar. Porque eu acho que o pertencimento É fundamental. O pertencimento muda a tua mas vida. Mas também leva um tempo. Né? Nem sempre um jovem ele vai se identificar com um trabalho X, mas é necessário entender que diante da situação, do estilo de vida até que ele quer levar, é necessário permanecer por um tempo, né? Se adaptar, guardar um pouquinho de dinheiro. Sim. Né? Até porque ali na República eles têm 3 anos. Não, eles não têm gasto, na verdade. Não tem gastos. Sim. É tudo. A República funciona da mesma forma, né? Que todo o serviço de acolhimento do Mumunis. A Casa Recomeçar, a Casa Lar São José, que é das crianças e adolescentes de 0 até completarem 18 anos, e aí sim vão para a República. A diferença que tem é que eles não têm cuidadores 24 horas. Eles têm uma supervisão. E essa supervisão é a supervisão, não é? Porque tem que cuidar disso. Qual é a dinâmica da República, Gabi? Então, nós tentamos encontrar pelo menos uma vez na semana com cada jovem, realizar grupos também. Eu acho que é uma maneira muito interessante de trabalhar. Mas é como eu disse, tem a questão de trabalho, cada um tem o seu horário. Às vezes é um pouco difícil, mas... Escola também. Escola também. Sim. E às vezes ele já está nessa dinâmica de ir na escola e logo depois trabalho, ou vice-versa. Mas é importante também que a gente sente, converse com cada um, entenda quais são os planos mesmo de futuro, né? Para que juntos a gente possa traçar qual é a melhor forma para que ele possa atingir os objetivos pessoais. Então, né? Mas uma coisa que você falou faz muito sentido, assim. Lá eles não têm cuidadores. Sim. Então, é uma demanda que, pro início, é um pouco conflituoso, acredito, na cabeça de cada um. Porque eles saem de um sistema, né? E lá não, cada um por si. Eles podem conversar entre si. Eles cozinham, eles cuidam da sua roupa. Sim. Cuidam... De tudo. Compra, o Mumunis leva, a direção providencia. Isso. Coloca lá o que eles vão fazer. Mas o restante, limpa a casa. É uma diferente. Isso, é uma república comum. E existem regras. Sim. A questão das regras que às vezes... que eu acho que pega no início, mas depois é fundamental. Mas é uma questão importante, né? Para estabelecer. Tem que ser, porque se não tiver disciplina, a coisa não funciona. Então é importante. E agora, falando com quem aqui está nos assistindo sobre esse dar oportunidade, as pessoas que querem dar oportunidade para um jovem, como que funciona, como é o trâmite disso? Entra em contato com o Mumunis, vai lá no site, vê, diz que tem algum serviço, se tem algum jovem precisando trabalhar, como que pode oferecer essa oportunidade para o jovem? Eu acredito que conversando com a coordenação mesmo, tem a linha direta, e aí a gente pode fazer um trâmite interessante ali, apresentar os jovens, né? Já diz o perfil, o que... tem a República Jovem no Insta... E o número, eu não sei de qual. Não tem problema. Mas tem um número disponível também, para que lá. Entrem direto com a coordenação. É a República Jovem. Isso, República Jovem. Pronto, então já está fácil. Se você tiver... Rumo certo, RC. Isso, RC, República Jovem, rumo certo. São 2 unidades, né? Nós temos a feminina e a masculina. Então, se você tiver essa oportunidade de conhecer alguém que está procurando... alguém para ajudar nesse sentido, para dar um novo futuro, uma nova perspectiva de vida, é legal, entre em contato, procura lá, RC, República Jovem Rumo Certo, entre em contato e fala o que você tem para oferecer. Isso é mais do que uma prestação de serviço, né? É um serviço humano que não tem preço, né? Bom,
agora vendo tantos problemas, porque eu acho que não tem ninguém, né, que vai no psicólogo, num médico, num dentista, num advogado. Olha, doutor, eu vim aqui só para dizer que está tudo bem, está ótimo, eu estou feliz, não tenho problema nenhum. Não, sempre que chega com problema. Como tratar a saúde mental de vocês? Nossa, que pergunta. Porque a saúde mental hoje virou moda você Sim. falar o termo saúde mental, não é verdade? Sim. Só que é uma coisa que a necessidade é sempre. Sim. A hora que você fala de ser humano. Então não é que hoje parece que foi descoberta a importância, né? E eu volto a falar, acredito, pós-pandemia, Sim. que As coisas mudaram um pouquinho. E aí como é que vocês trabalham isso? Pessoalmente falando? Pessoalmente falando, para tratar da sua saúde mental, para tratar da sua saúde mental, da família, porque a hora que você está com um problema, não tem como a gente fala problema deixa fora. Não, problema não fica fora. Eu acho que é um misto, né? A gente começa dizendo que todo psicólogo também precisa de terapia. Exatamente. Né? Eu acho que é fundamental. Mas vai além. Eu acho que é importante também dizer que a psicologia ela vem como complemento. A gente tem que cuidar, sim, da saúde mental, mas também tem que cuidar do espiritual, da saúde física. É um misto de situações. Então, eu diria que, assim, pessoalmente dizendo, né, hoje em dia eu tento ali também fazer um esporte. É um pouco difícil. É um pouco difícil, né? Reconhecer que nós somos imperfeitos, que nós também precisamos de cuidados. Mas eu diria que assim, né? Praticando hobbies também, né? É um conjunto, né? E fazendo terapia. E fazendo terapia. Sim, sim. É fundamental. Eu também, eu faço terapia, pratico atividade física. E para mim, assim, é essencial. Se eu não tiver, eu acabo ficando muito, muito ansiosa, né? Então, assim, a gente que lida com o ser humano, com as pessoas, a gente tem que ter essa separação. O que é do outro e o que é nosso. Perfeito. Né? Então, se não trabalharmos com nós mesmas, como que vai ser? A gente não vai conseguir atender o outro. Sim. Né? Então, a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro. Né? Então, assim como o outro, a outra pessoa se cuida, a gente também faz isso, para poder lidar com eles. Né? Então, precisa desse conjunto para poder estabelecer, né, essa fortaleza. Sim, lógico sim. que assim, não quer dizer que, nossa, psicólogo não chora, psicólogo não sofre, não. Chora, Nós somos seres humanos, como todo mundo, né? Então, Claro. isso é importante para a nossa saúde física, Isso é para né? ter um equilíbrio. No saúde mental. Exatamente, é ótimo. Bom, você no início da conversa, entre as coisas que nós falamos, disse que passa para os jovens que nem tudo na vida é o ideal. É assim, né? Nem tudo que você vê é a melhor coisa. Você não vive o ideal sempre. Não, você não vive infelizmente, né? as situações. Você tem as situações boas e as situações ruins. Então, agora, eu acho que isso tem mais a ver com o jovem do que com adultos ou idosos. A questão das redes sociais. É um empecilho aí, né? Eu acredito que tudo com cautela é interessante. Mas quando há o excesso, aí a gente tem que realmente olhar novamente através dos sinais, né? Eu acredito que a internet hoje em dia tem muita influência, sim, né? Ela pode levar a vícios, né? Isso em relação a jogos, a conteúdos que você assiste também. Então, eu diria que a gente tem que, sim, que fazer uma construção, assim, do que deve ser o ideal para o mundo de cada um, né? Essa coisa de olhar porque na internet, a internet aceita tudo, né? Aceita tudo. Que a vida é maravilhosa, que você não tem problema. E não é assim. Que você sai de Uma casa ilusão, como novela de primeiro... Eu nem assisto mais novela, mas enfim, você sai de casa, bate a porta, não tem preocupação de trancar, de nada. Pega uma malinha sem peso e vai. Com relação a essa convivência do jovem com os influencers, mostrando assim que tudo cor-de-rosa. É uma Isso desconstrução. traz para você, isso afeta os jovens de uma Sim, maneira com certeza. perceptível. Né? Hoje em dia, nós também vivemos num mundo onde existe o chat, Aham. chat GPT, então ele está ali, né? E o jovem acredita que ele está ali para auxiliar, mas não, né? Então, eu acho que é uma desmistificação
acontece o tempo todo. A gente tem que entender que a rede social ela tem que estar ali para auxiliar. Mas tudo que a gente vê, quase tudo que a gente vê ali não é real. Né? Não é real. O mundo não é cor-de-rosa. O mundo não... Nós vivemos com dificuldades, sim. Exatamente. É importante reconhecer também, né, os nossos sentimentos ruins. Né? E nem sempre isso é visto na rede social. Então, eu diria que é uma desconstrução que tem que ser feito o tempo todo. Com relação às mulheres, acontece isso, acho que mais do que com os idosos, né? Porque você disse a dificuldade que idosos têm com relação à internet. Assim, as mulheres acredito que já não. Elas têm esse convívio maior. Sim. Existe, assim, esse tipo de problema ou é mais com os jovens? De querer seguir aquele padrão. Ver um padrão, achar que é o ideal. Eu não tenho e cair em depressão por conta disso. Eu queria e não posso. Sim, com as mulheres tem, mas acredito que não seja tanto igual, né, com relação aos jovens. Né? Porque ali elas têm uma dinâmica diferente, né? Como são mulheres em vulnerabilidade, né? Então elas acabam tendo um outro tipo de comportamento. Acabam se preocupando com outras coisas. Mas tem também com relação à internet, mas não é fechado só nisso. Tá. Né? Então tem a questão dos filhos, né? Que elas têm que se preocupar, tem a questão, né, do cuidado ali deles, né? Ou às vezes também acabam não tendo, né? Em alguns casos. Mas isso acaba tendo mais uma visão maior assim com relação aos jovens. Né, que eu percebo. Sim. E situações difíceis, assim, uma situação difícil que vocês enfrentaram? Algum caso, assim, dá para comentar, dá para falar? Como todos sabem, né, o psicólogo também tem suas limitações, né? Claro. E teve um determinado momento que eu acabei tendo que fazer um atendimento, né, na clínica com um paciente com ideação suicida. Era a primeira vez que eu ia atender, né? Então, eu vi que depois desse paciente, era a minha limitação, eu não ia conseguir atender. Porque eu não consegui passar para ele o que eu gostaria e o que ele necessitava. Só que aquilo me tomou numa proporção que eu acabei sentindo muito desgaste físico. Né? Ali no falar, não é só simplesmente falar ou escutar o psicólogo, né? Ou escutar o paciente. Aquilo ali acabou tomando uma proporção que eu absorvi, né? Tudo aquela situação dele. E eu me senti muito mal depois. Então, assim, eu vi que para mim não dava. É um limite que eu vi que ali era o meu. Então, não consegui atender mais. Foi difícil? Foi difícil. Aí você fez um encaminhamento? Isso, eu encaminhei para outro colega, né? E para o psiquiatra também, né? Então, aí depois disso eu acabei trabalhando na minha terapia, né? E lógico que, assim, a gente tem que ter esse manejo, né? Senão não dá certo, né? Então, a gente tem que aprender a saber quais são as nossas limitações. Até onde você até pode onde eu posso ir, sim. né? Ótimo. Para que você possa oferecer o melhor, né? Para cada ser. Porque a pessoa que está com essa vontade, com essa ideia, eu não sei, eu acho que muita gente fala covardia, né? Para assumir, mas eu acho que é um ato de coragem. Porque... E não pensa em nada, não pensa em família, não pensa em amigos, não pensa o que alguém vai sentir, né? Não. Vai, simplesmente faz, porque acho que fica insuportável a vida, né? Muito complicado. E você, Gabi? Uma não situação foi muito diferente. Difícil, eu assim. Diria, foi a primeira vez que eu atendi um jovem que realmente tinha ideação suicida. Né? Foi bem pesado, mas ali eu consegui realmente fazer um manejo e entender que ele só precisava ser ouvido. E aí eu também entendi que muitas questões, né, de pessoas que sofrem, que vivem, né, com a ideação suicida, é momentâneo, que aquilo é momentâneo, né? É um sentimento que vem, mas que muitas vezes conversando você pode modificar a situação, né? É claro que cada caso é um caso. Cada caso é um caso, sim. Cada caso é um caso. Mas comigo foi numa situação semelhante, onde eu tive de frente uma pessoa ali dizendo, eu falei, tá, o que eu faço? Precisei de um tempo ali para me reorganizar. Respirar, e entender que a gente tem ferramentas. Ótimo, ótimo. Bom, para a gente encerrar, quero só saber o seguinte. A psicologia ajuda na diversidade, na inclusão? Muito. Com certeza. Muito. Né? Hoje em dia a gente percebe que isso é primordial, né? Para poder trazer todo mundo para próximo, né? De todos os níveis de idade, todas as,
né, as raças, né, e a psicologia está ali para isso, né, para poder incluir, né. Exatamente. E para você também, mesma opinião? Com certeza, foi perfeito. Assina embaixo. Assina embaixo. Sim, perfeito. Gente, nós chegamos no fim agora. Eu não falei que passava rapidinho? Passou rapidinho. Demais, tanta coisa para conversar. Quem sabe um dia a gente volta ainda e fala mais, né? E parabéns pelo Dia do Psicólogo. Obrigada. Parabéns a todos os psicólogos. Algum recadinho? Não, Só tranquilo. agradecer. Tá certo, então, muito obrigada. Agradecer mais uma vez a Jovem Pan, agradecer a Vinícius aqui, o técnico aqui de operação, Kiko Palhato, por nos ceder este espaço maravilhoso. E você que nos prestigia, que está sempre junto com a gente, seja acompanhando os podcasts, seja atuando no Momunis. Vou dar um recado para você. A gente vai fazer um bazar maravilhoso no dia 13 de setembro, das 9 até as 17 horas, lá na sede, lá no Jardim São Marcos, Rua Orestes Ângelo Coló, número 62. Vai ser muito bom, não perca. Fico por aqui, um beijo e um abraço.